Graças e paz, meus irmãos. Quero pedir que abram, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos apenas o verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, leremos o verso de número 13. Meu objetivo nessa noite é falar a respeito desta declaração que Jesus faz a respeito dos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Este também é o tema desta mensagem. E queira Deus, na sua graça, nos abençoar, nos edificar, nos motivar para a missão que temos como igreja neste mundo. O texto diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Pai, aqui estamos diante da sua palavra, com os nossos corações abertos e esperançosos de que pela ação do teu Espírito esta palavra seja devidamente aplicada aos nossos corações, de tal forma que ela jamais possa ser retirada pelas tentações deste mundo ou até mesmo pelas ações dos nossos inimigos. Que o Senhor mesmo plante essa palavra nos nossos corações e nos motive para a missão que o Senhor mesmo nos chamou nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa parte dos nossos problemas de saúde vem justamente pelo mau uso do sal, que causa a hipertensão, que é esta pressão contra as artérias e trazendo tanto desconforto para a nossa própria vida. Bem utilizado, no entanto, o sal ele é imprescindível. Nos dias de Jesus, o sal era usado de diversas maneiras, havia várias utilidades. Era usado, obviamente, como um tempero nas refeições para acentuar o sabor. Comumente usamos o sal com esta finalidade e todos os dias fazemos isso. Era também usado naquela época o sal como uma moeda para remuneração do trabalho. Daí vem a palavra salário, porque se pagava também com sal, naquela época, trabalhos que eram prestados. O sal também era útil como um antisséptico para tratamento de feridas, pela capacidade de combater bactérias e evitar o avanço das infecções. Um dos textos que nós temos, demonstrando justamente esta utilidade do sal como antisséptico, isso se encontra em Ezequiel, capítulo 16, verso 4. O sal puro não se deteriorava, contudo, uma vez adulterado, uma vez misturado com outros elementos, com outros ingredientes, perdia suas propriedades e aí, neste caso, só servia para pavimentar estradas e degraus, tornando o chão aderente e evitando que pessoas pudessem se escorregar e cair. Mas especialmente o sal nos dias de Jesus, desde, na verdade, do Antigo Testamento, era utilizado com frequência para conservação de alimentos. Até hoje nós fazemos isso. Os pescadores de plantão sabem do que eu estou dizendo. Você pesca o peixe, você salga. Para que você salga? Para preservá-lo, para conservá-lo e dar tempo de esperar até o seu consumo. Então, naquela época que não tinha refrigeração, o sal era um dos elementos principais para preservar, para conservar os alimentos. Inclusive, os sacerdotes usavam para preservarem carnes dos animais sacrificados. Esta capacidade de permear os alimentos e preservá-los fez do sal um símbolo da aliança que Deus fez com o povo hebreu. Por exemplo, lá, 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5, nós lemos o seguinte: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, e a ele e a seus filhos por uma aliança de sal?
O sal aqui é tratado como símbolo desta aliança de Deus para com o seu servo Davi. Aqui em Mateus capítulo 5, nós lemos que Jesus identifica os seus discípulos com sal. Qual foi o seu objetivo? Qual foi o seu objetivo? Olhando para o capítulo 5, verso 1 em diante, até o final do capítulo 7, nós temos aqui o chamado Sermão da Montanha. Este sermão, ele tem uma orientação, uma organização lógica. Verso 1 ao verso 12, Jesus mostra quais são os efeitos da graça sobre os seus discípulos. Ele diz, por exemplo, no verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele mostra a identidade dos discípulos, o plano de Deus, a ação de Deus na vida deles e o que Deus está reservando para cada um deles. Nos versos 13 ao verso 16, Jesus trabalha alguns conceitos na vida daqueles discípulos para que fossem capazes de cumprir aquilo que ele vai fazer depois, até o final do capítulo 7, que é uma exposição sintetizada da lei, uma reinterpretação mais profunda a respeito da lei. Ora, para que se cumprisse a lei, os discípulos antes deveriam ser tratados quanto à sua identidade. Então, observando este contexto, nós temos no verso 13, uma afirmação de Jesus já trabalhando a verdadeira identidade dos seus discípulos. O objetivo de Jesus aqui era afastar dos discípulos toda e qualquer referência religiosa que havia naqueles dias. Naqueles dias havia pelo menos 4 grupos religiosos e os discípulos não poderiam se ver como mais um grupo religioso que estava sendo formado dentro do judaísmo. Não seria mais um grupo semelhante àqueles que Jesus não gostaria e não queria que eles reproduzissem. Eles deveriam, a partir de Cristo, viver uma nova ética, uma nova espiritualidade, uma nova responsabilidade social. Nos dias de Jesus havia, como eu disse, pelo menos 4 grupos. Havia, por exemplo, os essênios, foi um grupo ascético, monástico, que se refugiou nas cavernas de Qumran por volta de 1500 anos antes de Cristo. Depois de uma forte profanação do templo, eles se refugiaram e ali passaram a viver uma fé isolada e contemplativa, uma fé isolada da sociedade e também contemplativa. Eles se viam como a semente da fé pura, de modo que qualquer outro grupo religioso não poderia ser comparado com eles, porque eles haviam se refugiado justamente para preservar a fé pura, como se eles fossem os detentores desta fé pura. Além dos essênios, havia também um outro grupo, o grupo dos fariseus. Este foi um grupo que surgiu num período interbíblico e eles funcionavam dentro da cultura judaica como os guardiões da lei. Eram profundos conhecedores das leis judaicas e eles não apenas guardavam e eram responsáveis para fazer cumprir toda a lei, mas eles tratavam a sociedade como se eles mesmos fossem um padrão de espiritualidade inalcançável. Então eles tratavam as pessoas, nós temos várias narrativas do Novo Testamento, Jesus combatendo essa atitude deles, de tratarem a sociedade como uma categoria inferior, e eles então no meio desse povo se exaltavam, como os verdadeiros religiosos, os íntegros, os fiéis, aqueles que estavam numa condição tal, que eram merecedores de toda a admiração das pessoas. Eles iam às praças, em lugares públicos para serem vistos pelos outros, faziam orações em voz alta, quando jejuavam mudavam o semblante do seu rosto para parecerem que estavam jejuando. Eles iam às casas das viúvas, cobravam para fazerem as orações e portanto, faziam orações longas, como diz o Evangelho de Mateus, para devorar as casas das viúvas. Eles se sustentavam numa falsa religiosidade para tirar vantagem da sociedade. Estando no meio da sociedade, eles estavam separados da sociedade, não muito diferente do que os essênios
às margens do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Além desses dois grupos, havia um outro grupo, o grupo dos saduceus, que foi um grupo separatista, também formado no período interbíblico, logo após a reforma do segundo templo de Herodes. Esse grupo, diferente dos fariseus, era um grupo que vivia mais dedicado e exclusivamente preocupado com a liturgia, as cerimônias, os ritos religiosos dentro do judaísmo. Então eles eram também guardiões da liturgia, observavam as vestes, os procedimentos, as falas, os pronunciamentos. Eles eram os guardiões das liturgias. Eles estavam tão enfurnados nestas preocupações religiosas, que também se mantinham afastados da sociedade. Não havia um envolvimento transformador, influenciador, impactador na sociedade. Era uma espiritualidade produzida e mantida dentro de uma bolha, dentro de uma câmara de proteção espiritual. Mas havia também um outro grupo bastante famoso naqueles dias, que era o grupo dos zelotes. A palavra zelote no grego significa ciumento. Este era um grupo religioso dentro do judaísmo, cuja descrição, talvez maior deste grupo, era a política. Eles acreditavam terem sido chamados por Deus para impor o governo de Deus naqueles dias. Então eles aspiravam, desejavam fazer isso pela força, usando instrumentos da violência, das armas, para impor o governo de Deus. Por várias vezes Jesus teve que lidar com esse espírito político dos zelotes, querendo usar a espada para trazer à força ao reino de Deus, expulsando assim os romanos da Palestina. Esses talvez são os 4 mais importantes e relevantes grupos religiosos naqueles dias, e Jesus aqui, nesse processo de ensino, de discipulado dos seus discípulos, está lançando para eles a verdadeira identidade deles como cidadãos do reino dos céus. Eles não poderiam produzir ou reproduzir nenhum daqueles grupos religiosos naqueles dias. Por isso, Jesus começa neste texto tratando de uma afirmação categórica. Nesta passagem que lemos, eu quero destacar pelo menos 3 mensagens de Jesus com o propósito de formar neles tanto a identidade como também o propósito missionário. E esta mensagem de Jesus neste texto se aplica também a todos nós, e eu peço aos irmãos que deem bastante atenção. A primeira mensagem nesta passagem de Jesus é uma mensagem existencial. Jesus não está tratando aqui da terra cultivável debaixo dos pés, mas de uma sociedade que é o oposto da natureza da igreja, cuja realidade é insípida, sem sabor, sem a verdadeira paz entre os homens e o Criador, sem a alegria e o prazer de viver, com propósitos direcionados para a eternidade com Deus. Ele disse: vós sois. Ele toca numa realidade existencial dos discípulos. Eles com certeza já estavam convictos de quem eles eram, a origem deles, a história deles, a formação deles, os planos para o futuro, a agenda já estava definida, mas agora Jesus vem dizendo: vós sois, como que trazendo uma nova identidade, fazendo-os refletir que eles não faziam parte e não tinham qualquer aliança com o mundo, com o universo religioso daqueles dias. Então, ser sal neste contexto seria viver de tal maneira que o mundo nunca viu, e vendo, saborearia o prazer de ser de Deus, de viver inserido no oposto, sem se conformar com Ele. Eles eram o oposto da terra, era uma outra realidade. Seria transmitir vida a uma sociedade morta espiritualmente pela prática do Evangelho. Viver neste mundo sem a transformação que vem de Deus é viver uma vida amarga, sem graça, sem propósito. É viver dentro do saleiro, protegido por uma existência alienada do projeto de Deus para cada um. Eles deveriam entender quem eles eram em relação à terra, não
realidade material debaixo dos seus pés, mas esta, obviamente, realidade espiritual que cercava os seus discípulos e que eles deveriam lidar e enfrentar, não se vendo compactuados com aquela realidade espiritual, mas se vendo comprometidos como agentes de transformação naqueles dias, vivendo uma realidade com Deus, uma relação com Deus contagiante, entusiasmante, animada, alegre, servindo a Deus, não como um peso que Deus colocou sobre os ombros da igreja, mas servindo a Deus como a melhor experiência que podemos viver nesses dias. Já parou para pensar o que seria da nossa vida sem o serviço a Deus, sem a comunhão com Deus? Se a vida cristã fosse apenas um conjunto de regras litúrgicas, cerimoniais, ritualísticas. Imagina se a vida cristã fosse apenas o hábito de vir à igreja. Essa vida seria completamente amarga, indiferente, sem graça. O mundo jamais seria impactado pela nossa realidade, por aquilo que Deus em Cristo fez em nossa vida. Uma vez que Ele nos tira do mundo, agora recebemos da parte dEle uma nova identidade, uma nova vida, uma vida que é realmente impactante para todos aqueles que conosco convivem. E eles deveriam entender exatamente esta mensagem existencial: vocês agora são, não como aqueles grupos religiosos, mas a partir justamente da vida e da obra dos ensinamentos de Jesus, eles deveriam assumir agora uma nova identidade. Jesus diz: vós sois sal da terra. É clara uma mensagem de Jesus aqui de natureza ética, não apenas existencial. Eles deveriam entender agora qual era a identidade que Jesus está dando a eles, qual é a nova identidade deles, qual é a proposta dessa caminhada com Jesus, mas eles também deveriam entender na mensagem de Jesus uma mensagem ética. A razão de sermos igreja é também vivermos nas distinções éticas uma relação que influencia, mas que não é influenciada. É inadmissível que, uma vez salvos, verdadeiramente convertidos, continuemos vivendo como se Cristo não tivesse morrido naquela cruz a nosso favor. É inadmissível que a nossa vida continue da mesma forma, confundida com a ética das pessoas que não creem em Deus. E mesmo acreditando em Deus, não estão comprometidas com Deus. É inadmissível viver a mesma ética, uma vez que fomos alcançados pela graça salvadora. O sal, é um elemento no texto. A terra, é outro elemento no texto. E eles não se misturam. Não há combinação, não há confusão. São dois elementos completamente distintos. Essa terra é a antítese da moral que Deus requer, da espiritualidade que só pode ser praticada na relação genuína com Deus, é andando com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do pecado. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me aproximo do pecado. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo de Deus se torna inimigo do mundo, mas aquele que quer se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como conciliar as duas coisas. De maneira que seguir a Jesus, andar com Jesus, aprender a respeito da palavra de Deus, invariavelmente, os nossos valores éticos, os nossos padrões, os nossos propósitos, a maneira como nós reagimos a uma provocação, a base das nossas decisões, a maneira como nós tratamos finanças, família, os nossos inimigos, a maneira como nós tratamos os nossos empregados e patrões, a maneira como nós tratamos as nossas responsabilidades acadêmicas, as nossas autoridades civis, as nossas autoridades religiosas, a maneira como nós tratamos com a nossa própria saúde, em todas as dimensões humanas. O Evangelho, ele vem para trazer transformação. Ele vem não apenas trazer uma nova consciência, mas a partir dela, uma nova vida, uma nova maneira de lidar com a vida, uma nova maneira de tratar as demandas da vida. Isso está claro no texto. Sal é sal, terra é terra. O sal insípido
é a condição de ser indiferente, manipulável ou conformado com o mundo em suas concupiscências, em seus desejos fortes. Se percebemos as propriedades essenciais, se perdemos as propriedades essenciais da vida cristã, como a nossa santificação, seremos tratados sem qualquer relevância, impedidos de influenciarmos mudanças éticas na sociedade. Jesus não estava chamando aqueles discípulos para que eles fossem irrelevantes na sociedade. Ele estava chamando aqueles discípulos para transformá-los em agentes de transformação. Por isso eles foram perseguidos, porque a vida e o testemunho daqueles discípulos haveria de impactar aos dias daquela época, haveria de confrontar a pecaminosidade daquela época. E sem essas atribuições, essas propriedades, sem esta essencialidade na santificação, a nossa vida será justamente impedida de ser exatamente aquilo que Deus em Cristo nos chamou para ser. Mas aqui aprendemos que o Senhor Jesus nos chamou justamente para fazermos diferença, não apenas na nossa igreja, com os nossos hábitos de louvor e de atenção à palavra, mas por causa dessa experiência lá fora, vivermos uma profunda diferença em relação ao mundo como luz no meio das trevas. As diferenças não devem ser externas, como se elas tivessem algum poder de mudar o coração das pessoas. As diferenças não são, portanto, internas, de um coração que é humilde, manso, diferença capaz de chorar com aqueles que choram, que luta pela preservação da viva justiça e verdade de Deus, diferença que se faz com atos de misericórdia e não com a maneira de se vestir, falar, de carregar uma Bíblia, de uma etiqueta evangélica ou outras coisas semelhantes. Esta distinção ética começa de dentro e se manifesta para fora, como pode ser conferido nos versos anteriores, quando Jesus expõe os valores do reino de Deus àqueles mesmos discípulos. Lá em João capítulo 10, verso 9, nós lemos a seguinte passagem: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Fomos salvos do mundo para o mundo. Curiosamente, boa parte nossa como igreja, depois de convertida, depois de alcançada pela graça salvadora, entende que deve abandonar as suas relações com o mundo. E acabamos perdendo a oportunidade de levar o testemunho da nossa salvação. Eu estava no mundo, envolvido numa vida distante de Deus, afastado da comunhão com o Senhor, e aí eu entrei pela porta, conduzido pelo Espírito Santo, fui salvo, graças ao Senhor por isso. Mas uma vez salvo, o que Jesus faz conosco? Nos envia novamente para o mundo, sairá e encontrará pastagem, porque é na prática, é na nova vida, é no exercício da fé, que nós nos alimentamos, nos fortalecemos, que aumentamos as nossas convicções. Mas muitos entram dentro do aprisco, são salvos, experimentam da comunhão, curtem as delícias espirituais, e eles sentem tanto prazer, claro, que muitos não querem sair para o mundo, agora como ovelhas no meio de lobos, para justamente no meio de lobos, produzir as transformações a partir de uma mensagem verdadeira, de um testemunho que é transformador a respeito de Jesus Cristo. E porque não sai, não encontra pastagem dentro do aprisco, começa a se devorar, começa a lutar um com o outro, como nós lemos, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 4, quando a ausência de prática de amor para com aquele que é fraco na fé, induz aqueles crentes, na linguagem de Paulo, a devorar uns aos outros, porque é justamente na prática, no exercício, na ousada iniciativa de se comprometer com a missão de Deus, levando o Evangelho para aqueles que se encontram perdidos, é que nós percebemos quão poderoso é o Evangelho que nós portamos
na nossa mente e também nas nossas mãos. E é exatamente essa experiência para a qual os discípulos de Jesus são destinados. Somos sal da terra, não como propriedade do sistema mundano mais, mas na qualidade de povo de Deus na terra, com o propósito de sermos agentes de transformação e não de conformação, como recomenda Paulo em Romanos capítulo 2, verso 12, verso 2. Não se negocia valores aprendidos pelas Escrituras, não se faz acordos no mundo para termos aceitação. Somos filhos da graça e, como tais, temos uma identidade. Somos filhos de Deus. Somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova ética e, por fim, nós temos uma responsabilidade social. A mensagem de Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Analisando essa frase, essa afirmação de Jesus do ponto de vista gramatical, qual a conclusão que nós vamos chegar? Que Jesus está aqui também comunicando uma mensagem social. Vós, pronome está no plural. Vós sois, são palavras que estão no plural. Aí ele conclui, o artigo está no singular, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Veja que Jesus usa o pronome no plural para se referir a uma qualidade que está no singular. Jesus não está atribuindo esta qualidade a uma pessoa com responsabilidades gigantescas e temporalmente além da expectativa de uma pessoa. É comum ouvirmos por aí, eu sou a igreja de Cristo. Diga para você, você é a igreja de Cristo. Esta afirmação é, teologicamente falando, equivocada, porque eu não sou igreja de Cristo, você não é igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é descrita por uma pessoa, mas é descrita por um povo chamado, um povo redimido, um povo salvo pela obra redentora de Jesus. Jesus não está atribuindo essa qualidade a uma pessoa com responsabilidades gigantescas e temporalmente além da expectativa de uma pessoa. Esta qualidade é de uma comunidade, de um povo, todos os chamados pelo Senhor. Não é para ser vivida apenas por mim, mas por todos nós. Esta qualidade não pertence a um grupo especial de santos, de líderes ou de qualquer partido teológico, mas de todo o povo de Deus que se encontra no mundo e que se encontra na unidade da igreja. Nós temos alguns textos que respaldam esta afirmação teológica. Mateus capítulo 5, verso 14, nós temos esta mesma lógica, vós sois a luz do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, Paulo diz, ora, vós sois corpo de Cristo. Veja, pronome no plural, e o substantivo está no singular. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo em Gálatas 3, 28. Em Efésios 2, 19 ele diz, sois da família de Deus. Pedro diz em 1 Pedro 2, 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. E ainda no capítulo 2 de 1 Pedro ele continua, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta responsabilidade de ser igreja não é apenas de um indivíduo, mas de todo um povo. Estas virtudes, estas responsabilidades, não é para serem vividas apenas por um grupo especial ou por uma pessoa, como já foi dito, mas por todos nós, os discípulos de Jesus. Vós sois o sal da terra. Temos uma nova identidade, temos uma nova ética e temos uma nova missão. Temos um novo propósito. E trazendo agora para o nosso contexto, como esta mensagem se aplica a nós
eu gostaria de fazer 3 recomendações bem específicas a respeito daquilo que nós ouvimos nesta ocasião através da palavra do Senhor. Primeira coisa, reconheça o seu significado em Deus. Reconheça o seu significado em Deus, sua identidade. Reconhecer quem é potencializa as suas ações. Quantas e em quantas situações nós não tomamos iniciativa, nós deixamos de falar, nós deixamos de defender a fé, porque nós nos sentimos incapazes. Quantas e quantas vezes nos sentimos intimidados pelo mundo. E aqui Jesus está mostrando para aqueles discípulos que eles agora possuem o seu próprio caráter. Eles agora andam em conformidade com uma nova identidade. E é especialmente necessário que eu entenda quem eu sou em Cristo Jesus. Que você entenda quem você é em Cristo Jesus. Você já não é mais escravo do pecado. Você já não anda mais segundo o curso deste mundo. O diabo já não tem mais poder sobre a sua vida e sobre a sua casa. As maldições que estavam sobre as nossas vidas foram anuladas pela obra de Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós não estamos mais no mesmo nível daqueles que se encontram afastados da graça de Deus. Nós somos o povo salvo, redimido pelo precioso sangue de Jesus. Então, que nós assumamos na nossa vida pessoal atitudes baseadas nesta convicção de que nós somos o povo de Deus e estamos marchando nessa terra, rumo à terra prometida. E aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? As críticas não devem mais te abater. As opressões dos nossos inimigos espirituais não devem mais nos abater. Nós não podemos mais nos sentir intimidados, ainda que nos sentindo e nos vendo despreparados para dar respostas lógicas como o mundo exige. Nós somos sustentados pela fé em Jesus Cristo. Nós somos sustentados por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. O apóstolo Paulo diz que aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. E nós nos baseamos e nos firmamos na obra de Jesus Cristo. E saber quem nós somos nos dá ousadia e autoridade no mundo que nós estamos vivendo. E devemos, portanto, agir como igreja de Jesus, identificada com Ele. É preciso, sim, resgatar a nossa verdadeira identidade como igreja. Irmãos, descobrir isso e relembrar disso frequentemente faz com que sejamos realmente ousados neste mundo, não nos entregando ao medo das reações quando nós pregamos o Evangelho. É maravilhoso quando você faz uma viagem missionária ou quando você atravessa a rua da sua casa para falar com uma pessoa sabendo que você está ali, portando a mensagem que é poderosa para transformar realidades que aos olhos do homem já são consideradas impossíveis de serem revertidas. Deus é poderoso para agir através da sua palavra e transformar o mais terrível, o mais problemático, o mais intransigente ou antipático ser humano. Deus é poderoso para transformar. Este poder não está em nós por ser quem somos, está em nós por aquele que habita em nós. E é importante sabermos exatamente qual é a nossa realidade, porque isso potencializará as nossas ações. Em segundo lugar, não se isole do mundo. Os valores que você aprende no testemunho de Cristo, se praticados, detêm o avanço da maldade e gera influência transformadora. Não se isole do mundo. Hoje nós temos a ascensão das redes sociais. Use as suas redes sociais para levar o testemunho de Cristo.
Use o WhatsApp para mandar mensagens que são pregadas, por exemplo, na nossa igreja. Vá na página da nossa igreja, copie o link, através do WhatsApp, envie essas mensagens. Vamos proliferar a mensagem, vamos proliferar a mensagem de Cristo, vamos dar testemunho da nossa fé a outras pessoas. Não nos permitamos nos intimidar por este mundo mais, meus irmãos. Eu sou muito jovem ainda, graças a Deus, tenho 41 anos, mas eu me lembro de uma época em que a evidência era contida da pecaminosidade. Hoje ainda me escandaliza a maneira como os filhos tratam os pais, a exploração da sensualidade na televisão. É impressionante como a exploração da sensualidade na televisão tem alcançado mais e mais espaço nos nossos lares, nas nossas famílias. Eu ainda me escandalizo com esta ascensão da promiscuidade na nossa época. Antigamente se falava sobre o homossexual, hoje há tantas modalidades nesse universo, que a gente já não sabe muito bem o que se trata, porque são subcategorias dentro do universo homossexual. É de assustar. E não bastando o avanço do pecado no mundo, as leis vêm justamente apoiando este avanço e tentando intimidar a mim e a você de abrirmos a nossa boca e proclamarmos a verdade de Jesus Cristo. Nós não podemos nos isolar do mundo, porque essa é uma reação de proteção. O mundo está cada vez mais aprofundado no pecado, a tal modo que eu não quero nem me aproximar. E perdemos a grande oportunidade agora como agentes de transformação, como discípulos de Jesus, justamente nesse meio, de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podemos perder os relacionamentos com as pessoas que são ímpias, incrédulas e afastadas da graça de Deus. Elas precisam da mensagem que nós cremos, da mensagem que nós portamos. E não podemos nos isolar deste mundo, seja na faculdade, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, onde quer que você esteja. Floresça, brilhe, seja uma bênção para a glória do Senhor. Por fim, não ande só, junte-se a outros para manifestar a presença necessária da graça de Deus na sociedade. Isso deve ser resultado de uma consciência moldada à luz da palavra de Deus. Não ande só. Neste mês, agora de março, nós ofereceremos um curso preparatório para aqueles que desejam pregar o Evangelho, no âmbito pessoal. Será, se eu não me engano, agora no segundo sábado do mês de março, aqui na parte da manhã, de 9 horas da manhã até as 11 horas da manhã. Um curso preparatório para aqueles que desejam pregar o Evangelho de Jesus dentro do ambiente pessoal. No sábado seguinte, neste mês de março, nós sairemos para algum lugar nessa cidade para colocarmos em prática aquilo que nós teremos aprendido na semana anterior. Esta é uma oportunidade de nós pregarmos o Evangelho e não fazer isso de maneira só, mas em conjunto, como igreja. Agora no mês de maio, do dia 5 de maio ao dia 12 de maio, nós teremos um grupo de homens da nossa igreja, um grupo grande, voltando à comunidade de Silêncio, uma comunidade quilombola no estado do Pará, no município de Óbidos. Um grupo de homens saindo juntos para levar o Evangelho de Jesus Cristo e envergonhar as obras de Satanás. No mês de julho, do dia 3 de julho até o dia 18 de julho, uma outra equipe de 23 pessoas sairá para a cidade de Manacapuru, no Amazonas, também para levar a mensagem de Jesus Cristo. E esta tarefa, esta missão, aqui na nossa cidade, bem como no nosso estado, fora do nosso estado e até fora do nosso país, através dos nossos missionários, não é uma tarefa para ser cumprida isoladamente, mas em conjunto.
Ou nós vamos, ou nós enviamos. Porque esta tarefa é minha e é sua. O Senhor Jesus nos deu uma nova identidade. O Senhor Jesus nos deu um novo padrão ético. E o Senhor Jesus nos deu uma nova missão. E esta missão é para ser vivida pelo conjunto da igreja, por mim e por você. Vamos orar pela nossa igreja. Vamos orar por nossa cidade. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos colegas de trabalho, de faculdade. Vamos orar pelos nossos vizinhos. Mas vamos, de alguma maneira, em conjunto, levar a mensagem do Evangelho a essas mesmas pessoas. Vamos ser agentes de transformação na nossa sociedade. Vamos demonstrar para este mundo que nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando. Vamos mostrar para este mundo a delícia, o prazer e a alegria de servir a Deus, que são valores inegociáveis, irrecusáveis, que o Senhor nos deu, sabendo que estamos caminhando para aquele grande dia, aquele grande e maravilhoso dia, quando estaremos participando da comunhão com Jesus Cristo para todo sempre. Que Deus, pelo seu Espírito, derrame sobre nós poder e nos encha, nos dê ousadia, nos dê iniciativa e oportunidade para resplandecermos a glória que há no seu nome, no mundo em que nós nos encontramos, e que seja isto não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, e que o Senhor esteja conosco. Vamos orar? Deus querido, é com muito temor nos nossos corações que agora oramos, pedindo ao Senhor que faça derramar sobre nós este poder, esse poder que vem do Espírito Santo, que vem trazendo quebrantamento ao nosso coração, que vem trazendo uma nova disposição na nossa alma, esse poder que faz abrir os nossos olhos para ver no mundo todas as oportunidades de pregarmos o Evangelho, de sermos testemunhas de Jesus Cristo. Derrame sobre mim, derrame sobre os meus irmãos, poder do Teu Espírito, nós suplicamos nessa noite. E usa-nos, ó Deus, usa-nos neste poder, para alcançar todos aqueles que o Senhor, desde a eternidade, escolheu para serem salvos. Oramos pelos nossos missionários, oramos por cada um deles, que o Senhor seja com eles, que o Senhor guie os seus passos, que o Senhor lhes dê discernimento, proteja-os, lhes dê saúde, lhes dê vigor, para continuar a importante obra para a qual eles foram enviados. Que o Senhor abençoe todas as organizações missionárias que esta igreja tem investido, que esta igreja tem se dedicado. Que o Senhor abençoe a nossa liderança, que o Senhor abençoe todos os departamentos, que tudo possa ser convergido para a glória de Jesus Cristo, que tudo possa ser mantido, orientado, guiado pela Tua santa palavra. Dá-nos, ó Deus, esta compreensão como igreja, e que sejamos neste mundo um instrumento eficaz nas Suas mãos, para salvar aqueles que o Senhor deseja. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.